Ah, pessoal, Ângelo Primo junto com vocês aí na maratona do raciocínio lógico. É isso, então, nós já fizemos o estudo das proposições de todo tipo, né? Identificamos, sabemos o que é proposição simples, composta e as categóricas, tá certo? Sabemos fazer equivalência, negação, analisar a tabela verdade, tá certo? Sabemos também transformar em linguagem de símbolos aí. Agora, o que nós vamos fazer é o fundamento da lógica, né? Aquilo que a lógica tecnicamente foi elaborada, que é analisar os argumentos. A finalidade aí de trabalhar as proposições, saber negar e tudo mais, é um só. É verificar se um argumento é válido ou não é válido, se é correto ou incorreto. Então, o que acaba acontecendo aí, né? Toda aquela preparação, isso é histórico, né? Na realidade, o concurso te cobra separado também. Mas toda essa preparação histórica é para que você aplique no final sobre os argumentos, para isso que nós sabemos negar, fazer equivalência, porque no meio de um argumento, às vezes eu tenho que fazer uma equivalência para deixar, no caso, conveniente a nossa proposição, tá certo? Então, começamos aqui o estudo, né, da teoria dos argumentos. E aí, como eu falei para você, né, o argumento, né, como eu falo, né, a lógica, de um modo geral, ela trata da relação entre as premissas e a conclusão, não é isso? O que é a premissa, o que é a conclusão, professor? A premissa são as proposições que nós vimos, categóricas, né, no caso aí, composta, né, proposição simples, né, isso daí serão as premissas. E a conclusão? A conclusão também vai ser uma dessas proposições aí no caso. E a lógica, ela estuda a relação entre as premissas e a conclusão. E o mais importante, sem, né, se importar no caso, né, sem se interessar se no caso aí as premissas e a conclusão são verdadeiras ou falsas. Tecnicamente é assim, né? Nós temos regras para saber se o argumento é válido ou não é válido. Mas usaremos ferramentas também, né? A tabela verdade é uma ferramenta, os diagramas lógicos são ferramentas. Mas nós temos técnicas, no caso, né? São os chamados silogismos, né? As regras de inferência, que eles acabam permitindo você tirar uma conclusão daquele argumento sem a necessidade de saber se as premissas são verdadeiras ou falsas. Legal? Então, agora, nessa aula, nós vamos conhecer os conceitos e definições e depois, mais adiante, nós veremos como, né, chegar à conclusão, como verificar se o argumento é válido ou não. Mas, para isso, necessariamente aí você tem que verificar esses elementos, tá certo? Então, tudo aquilo que nós estudamos tem só uma finalidade: verificar se um argumento é válido ou não é válido, se ele é correto ou incorreto. Então, tecnicamente é para isso, né, que nós estudamos anteriormente. Mas é lógico, como eu falei, elas viram também perguntas de prova. Legal? O que nós temos que saber aí, no caso, em relação a isso daí, né? O que é um argumento? O que é um argumento? O argumento quando a gente coloca assim vamos dizer assim, na sua forma mais comum, que é linha por linha, né? Nós temos aí as premissas, depois a conclusão. O que vai acontecer, né, nessa situação? O argumento é uma sequência de proposições, né, que podem, como eu coloquei, estar numeradas, mas é assim, é uma série de proposições, né? Então você coloca lá essas proposições aí no caso. Beleza, em linha, né? É uma das formas, tem várias formas, mas a mais comum é quando elas vêm, né, cada uma das premissas separadas em linha aí, para a gente poder raciocinar. Dessas caésimas proposições, né, desse monte de proposições, vamos colocar desse jeito, o que acontece? As K menos uma, né, quer dizer, se eu tenho 10, as 9 primeiras, né, elas são chamadas de premissas, né? Ou na realidade são proposições, não se assuste com o nome de premissa lá. A premissa vem com a ideia de hipótese, né? Tá certo? E elas aí, no caso, né, elas aparecem listadas aí. Então, as K menos uma primeiras, né? Então, se eu tenho 10, as 9 primeiras são as premissas. E a última delas passa a ser a conclusão. Então, isso é importante, né? Então,
A última vamos pensar assim, a última é conclusão e as outras, né, no caso, são as premissas, são as hipóteses que eu tenho para poder chegar na conclusão. Legal? Quais são os dois tipos de exercícios que nós vamos encontrar aí, professor? Né? Vamos dizer três, vai? Mas esse que eu vou falar agora é mais raro. Identificar o que é premissa e conclusão. Muito raro alguém perguntar sobre a parte de teoria. Já caiu em prova da polícia, mas é raro, né? Por isso que nós estamos trabalhando teoria, que você tem que cercar esse negócio aí. Agora, os exercícios clássicos, né? Vamos dizer assim, verificar se o argumento é válido ou não é válido, não é tão comum também. Um pouquinho mais comum que o anterior que eu falei, mas não é tão comum. O mais comum é você achar a conclusão para que aquele argumento apresentado, né, seja válido. Né? Então, esse é o exercício mais comum aí no caso, legal? Então, se eu tiver premissas e conclusão, eu tenho o argumento completo. Se eu tiver só as premissas, eu vou ter que chegar na conclusão, legal? Às vezes ele dá a conclusão para que você identifique uma das premissas. Isso é raro também no caso, mas é possível acontecer. Então, o que nós temos que fazer inicialmente? Identificar quais são as premissas e qual é a conclusão. Mas aí você já tem uma ideia, né? Se o argumento está completo, premissas e conclusão, a última frase é conclusão, as anteriores são premissas, né? Mas nem sempre ele vem desse jeito. Então, o que acontece aí no caso, né? Nós temos os chamados indicadores de conclusão. É da lógica, professor? Não, isso é da língua portuguesa, né? Então, você fala assim, Maria é alta, né? Se Maria é alta, então Pedro é rico. Ponto. Logo, né? Ele deu a frase ponto logo, né? Ela pode falar, né? Se Maria é alta, então João é rico, né? Portanto, legal. Significa que ele te deu a premissa e o que vem depois de logo, portanto, consequentemente, é a conclusão disso daí. Né? Então, a língua portuguesa fornece os indicadores de conclusão. São palavras que, quando ela aparece, o que tem que, né? Quando ela surge, o que vier depois dela é uma conclusão. Né? Então, essas palavras aqui é importante que você fique atento. Né? Então, por exemplo, indicadores de conclusão. Isso é língua portuguesa, tá? Então, a língua portuguesa, quando ela escreve isso, portanto, é para você concluir alguma coisa em cima daquilo que foi dito, né? Então, ó, consequentemente, assim, segue-se que, daí decorre que, então, daqui se infere, por isso, verifica-se, né? Então, essas palavras aí, no caso, quando aparece, o que vier depois dela tem que ser uma conclusão do que está antes dela. Deu para entender? Então ele fala assim: se Maria é alta, então João é rico. Se João é rico, então Carlos foi viajar. Né? Ora, Carlos não foi viajar. Consequentemente, então quer dizer, eu quero saber qual é a conclusão que eu posso tirar dessa coisa. Então, o que está antes dessas palavras é o que eu vou usar para concluir alguma coisa. O que vier depois dessas palavras é a conclusão disso. Né? Então, essa estrutura é língua portuguesa. Ao mesmo tempo, né, nós temos que saber quais são os indicadores de premissas. Desde que, uma vez que, pois que, porque, né? Se, dado que, pela razão de que, atendendo a que, pelo fato de, como, né? Então, tá certo? Você fala assim, como o João é alto, né? Consequentemente, ele bate a cabeça no teto. Você entendeu? Então, eu falo que essa é a premissa e a conclusão é aquilo lá. Então, você tem, né, em termos de língua portuguesa, esses indicadores. Em termos de lógica, exercício de prova, é mais importante você saber os de conclusão, né, porque ele vai listar uma série de frases, proposições, né, que são as premissas, e vai falar, portanto, logo, então, né, consequentemente, aí no caso, né, aí você vai chegar na sua conclusão, legal? Então, no primeiro momento, seria importante você lembrar desses indicadores aqui, ó, de conclusão, legal? E a partir daí, o que vai acontecer, né? Você tem algumas definições, né, na qual você vai trabalhar. Por exemplo, né, os argumentos, né, omitem a premissa, uma premissa ou a conclusão, tá certo?
Então, pode ser que fique faltando uma premissa, fique, aí eu vou ter que encaixar. A maior parte dos exercícios que nós vamos fazer, ele fica faltando a conclusão, porque ele quer que você identifique nas alternativas a conclusão. Deu para entender? Te dá as premissas e fala, a partir dessas premissas, o que, que eu posso concluir? Só para você ter o nome, né? Eles são chamados de argumentos incompletos ou entimemas, tá certo? Que significa em mente. Quer dizer, por que, que é incompleto? Porque faltou uma premissa ou faltou, no caso lá, a conclusão. Para nós, em termos de prova, a grande maioria falta a conclusão. Então, as alternativas, uma das alternativas é a conclusão. Então, só para você ter nome, são chamados argumentos incompletos ou entimemas, que significa em mente. Quer dizer, eu olhei aquilo, identifiquei a conclusão, aí ele pede para você, né, pode lá completar a frase. E aí, como eu falei, né, ou você vai completar a conclusão, ou você, tendo a conclusão, vai completar uma das premissas, desde que ela se encaixe naquele raciocínio, é lógico. Eu não posso pegar uma série de frases que estão entrelaçadas, né, interligadas aí no caso, e uma conclusão já definida e colocar qualquer abobrinha lá. Não, ela tem que continuar na sequência, né, e essa frase que eu vou colocar, fazer parte, né, desse raciocínio. Legal? E agora, o que, que vai acontecer? Isso daqui é só mais curiosidade. O que é importante aqui são os dois tipos de argumento, né? Na realidade, dois tipos não. Os dois grandes grupos que aparecem em termos aí de prova, né? No caso, que é o argumento dedutivo e o indutivo. Por quê, professor? Existem outros tipos de argumento aí no caso, mas falando em termos de prova, são esses dois que acabam aparecendo. Você tem o argumento dedutivo e o indutivo. Para nós, em termos de polícia, a grande maioria é o argumento dedutivo. O indutivo é muito raro de aparecer, é mais para alguns outros concursos aí no caso, tá? E tem diferença entre eles, né? O argumento dedutivo, você vai concluir em cima de regras. Ele já está prontinho, é o pensamento aristotélico aí no caso, né? Você encaixa regrinhas embaixo de regra e chega na conclusão aí no caso. E o argumento indutivo, não. Ele vai, basicamente, testar o seu conhecimento, né? Ele não é voltado para regras, ele é voltado para conhecimento aí. Então, tem esses dois tipos aí no caso, sendo que o dedutivo, para nós, é mais importante, o indutivo, né, raramente acaba aparecendo. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vamos lá, só para você ver. Um pouquinho do indutivo e muito do dedutivo, que é o que interessa para nós, né? Tá certo? Então, aí nós temos esses dois grandes grupos aí voltado para essa situação. O que é o argumento indutivo, né? A indução é o processo que procura determinar a regra, né? É aprender a regra a partir de diversos exemplos, né, de como a conclusão segue as premissas, né? Então, o argumento, né, no caso indutivo, ele é tentativa e erro na realidade, né? Eu sei como eu tenho as premissas, eu sei a conclusão, e eu quero descobrir qual é a regra que liga isso daí, né? Então, você fala assim, ó, esse gato é branco, aquele gato é branco, aquele outro gato é branco. Conclusão, todos os gatos são brancos. Deu para entender? Então você percebeu que um gato é branco, outro gato é branco, outro gato é branco. E aí você quer deduzir, né? Na realidade, desculpa, você quer induzir a regra. O que você vai falar? Ora, todos os gatos são brancos. Só que o processo indutivo, ele é fraco, né? Fala, como é que eu vou saber que todos os gatos são brancos se eu não vi todos os gatos? Eu não tenho, né, certeza, é um tipo de raciocínio fraco para poder tentar, né, chegar a uma certa conclusão, né? Então eu vi 3 gatos e vou falar que todos são 3 gatos brancos, eu vi que todos são gatos brancos. Então é difícil. O indutivo é aquele esquema de você colocar o dominó na sequência, né? Então você fala assim, o primeiro caiu, o segundo caiu, o terceiro caiu. Logo, todos caíram, né? Não tem como. Como é que eu vou... Ah, eu vi 3 cair. Ah, então todos caíram. Não sei. Deu para entender? O indutivo, ele é fraco, né?
ele é pouco utilizado. Ele usa, né, outros tipos de conhecimento. Não tem uma regra para definir que todos os dominós caíram, tá certo? Então, ele procura ampliar o nosso conhecimento. Né? Ele permite que a gente use outros conhecimentos para tentar chegar a uma conclusão. Mas ele, em tipo de raciocínio, ele é fraco, chama-se raciocínio indutivo, tá certo? Então eu vi acontecer 2, 3 vezes e vou tentar dizer o que aconteceu para todos. Legal? Então isso daqui é perigoso, por isso que raramente, né, ele aparece em concurso aí, em termos de polícia, pode aparecer em outros concursos. Mas aí no nosso caso não, porque nós usamos um raciocínio dedutivo na polícia, né? Você vai fazer um processo investigativo, né? Tá certo? Essa é a ideia. Então, por exemplo, ele fala assim: o ouro conduz eletricidade porque é um metal, né? Então, o que eu pensei no caso? O cobre é metal, conduz eletricidade, né? A prata é metal, conduz eletricidade, tá certo? O ferro é metal, conduz eletricidade. Logo, né, todos os metais conduzem eletricidade. Não sei se é verdade isso daí, né? Então ele define assim, né? O ouro conduz eletricidade porque é metal. Ele está falando assim, tudo que é metal conduz eletricidade. Não sei. Eu não testei todos os metais para saber se conduzem, né? Então, características do indutivo. Eu coloquei aqui para ser claro. Ó. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente. Quer dizer, pode ser que seja verdadeira, mas eu não tenho certeza se é, né? Não é necessariamente, tá certo? Essas informações também, como eu coloquei, né? A conclusão contém informação não presente mesmo implicitamente nas premissas. Quer dizer, aquilo que eu falei, talvez você vai deduzir usando outros conhecimentos, né? Não aquilo que você está enxergando. Então, eu sou físico, então eu posso falar, eu sou engenheiro, então eu posso falar com certeza que é isso. Mas eu sou o advogado, eu não sei se isso é verdade. Deu para entender? Então, aqui, para você validar esse argumento, vai depender dos seus conhecimentos aí no caso. Perfeito? Então, isso daí é chamado indutivo, no caso. Agora, e os dedutivos? O dedutivo, ele segue uma regra, né? Ele segue um procedimento para você chegar à conclusão, né? Então, as ideias aristotélicas sobre argumento, basicamente é isso, é criar procedimentos, para você chegar numa conclusão e você não ser o quê? Enganado, né? Então, eu falo assim, a bolacha de água e sal é formado de água e sal, né? O mar é formado de água e sal. Logo, o mar é um tremendo bolachão, né? Porque se tudo que tem água e sal é bolacha, então o mar é bolacha. Deu para entender? Tá certo? Então, o que acontece aí no caso, né? Essas situações aí de você trabalhar com o processo dedutivo é você poder aplicar uma metodologia passo a passo e chegar na conclusão, né? Essa é a ideia sempre. Lógico que no nosso dia a dia, mesmo você trabalhando como um investigador, um auxiliar de PAP e assim por diante, você vai perceber que nem sempre as regras se encaixam, nem sempre a coisa é bonitinha. Se fosse, estava fácil. Você ia descobrir quem era, né? No caso lá, o possível criminoso, né? E assim por diante. Então, na realidade, o processo investigativo é encaixar coisas para você poder acabar deduzindo. Mas, às vezes, no meio do caminho falta uma peça, né? Eu não posso pular de uma etapa para outra. Mas a ideia do argumento dedutivo, como ele fala, fazer uma dedução, é partir do A, chegar no B, do B no C, do C na conclusão. Então, passando as 3 etapas, falou, opa, posso concluir algo desse tipo, né? Então, essa é uma estrutura bem bonitinha de resolução, né? Por exemplo, se é paulista, então é brasileiro. Perfeito. Aí você fala assim, Maria, né? Ó, se é paulista, então é brasileiro. Você fala, Maria é paulista. Ué, não tem jeito, né? O que vai acontecer? Eu tenho o conjunto dos paulistas, tá certo? E eu tenho o conjunto o quê? Dos brasileiros. Legal? Aí você fala, a Maria tá aqui, ó. Beleza?
Ué, não tem jeito. Se a Maria é paulista, obrigatoriamente Maria é brasileira. Isso é um processo dedutivo. Se A me leva para B, se B me leva para C, logo, saindo de A, eu chego em C. É um processo, é uma fórmula, né? E aí o que acontece? Tudo aquilo que nós estudamos de equivalência, negação, tabela verdade, tem essa finalidade, chegar e mostrar se o argumento dedutivo é válido ou não é válido, né? Ah, professor, e o argumento indutivo? Ele é forte ou fraco? Ele não é válido ou não é válido, né? Ele é forte ou fraco. Então, um argumento indutivo, ele vai falar qual das ideias, né, do texto enfraquece, né, a ideia do autor, né? Então, é diferente, não é certo ou errado, é forte ou fraco. Agora, aqui não, é válido ou não é válido. Por quê? Ou segue as regras ou não segue as regras. É fácil. Então, trabalhar com o argumento dedutivo é sempre muito mais fácil. Eu sigo as regras, saio das premissas, vejo se eu chego na conclusão, né? Então, partindo das premissas, chegando na conclusão, o argumento é válido. Se eu partir das premissas e não chegar na conclusão, o argumento não é válido, né? Por isso que o Aristóteles criou essas regras, que é para as pessoas não serem o quê? Enganadas, para ela construir mentalmente, aí no caso, o que acontece, né? E chegar na conclusão. Normalmente, o que acontece lá? O pessoal não faz o passo a passo, né? Se você quiser incriminar ou, né, inocentar alguém, basta você começar pela conclusão, né? Tá certo? Então, João, né, no caso, roubou um carro, né? Então, João é culpado, eu já chego assim, João é culpado, né? O advogado de acusação lá no caso, né? João é culpado. Ele vai provar que o João é culpado. O advogado dele fala, não, o João é inocente, ele vai provar que ele é inocente. Percebe? Eles vão sair da conclusão e provar o contrário, né? Você tem que sair das premissas e provar a conclusão. Então, se você quiser, né, fazer o Rolando Lero aí no caso, é possível, tá certo? Mas a ideia do argumento dedutivo é isso. Eu parto do geral para poder provar o quê? O particular. E o indutivo? Eu parto do particular para provar o geral. É lógico que o indutivo é mais difícil aí no caso, né, nessa situação. Então eu falo assim, todo paulista é brasileiro. Essa é a regra geral. Então se a Maria é paulista, ela é brasileira, né? Deu para entender? Agora, esse gato é branco, aquele gato é branco, aquele gato é branco. Aí eu quero provar que todos os gatos são brancos. Então, eu estou partindo do particular para o geral. Difícil de provar. Estou partindo do geral, da regra geral, para o particular. Fácil de provar, lógico, né? Então, essas são as diferenças entre os dois argumentos, por isso que o dedutivo é o que aparece mais aí no caso, né? Então, característica, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Essa é a ideia. Toda informação, conteúdo factual, na conclusão, né? Tudo que estiver na conclusão já estava contido nas premissas, pelo menos implicitamente. Quer dizer, na hora que você bateu os olhos, você identificou. Então, quando eu descobri que Maria é brasileira, o que acontece? Paulista e brasileira já existia. Então, no argumento dedutivo, eu não descubro nada de novo, eu só constato que já existia, ponto. Paulista, brasileiro. Eu vou chegar em paulista, vou chegar em brasileiro. Legal? Agora, no indutivo, o que vai acontecer, né? Eu posso jogar outras informações e chegar em outra conclusão, que pode ser forte ou fraco. Essa é a diferença. O indutivo é forte ou fraco, não é certo ou errado. Agora, o dedutivo não tem jeito. Ou ele é, no caso, né, válido ou não é válido. Tudo bem? Essas são as diferenças no caso. Para nós é melhor o dedutivo, que é uma série de regrinhas que você já conhece, tabela verdade, diagrama lógico, né? Então fica muito mais fácil de trabalhar. O indutivo é chatinho. Muito bem. Vamos pensar só nos dedutivos aí, como eu te falei, né? O que vai acontecer? Quais são as formas que aparecem, né? No caso aí, a forma de escrever o argumento. Porque você vai bater os olhos, você vai verificar, às vezes o pessoal fala, segundo a lógica de argumentação, às vezes não, né? Então, se você pegar um argumento, como é que eu sei que eu tenho argumento e sei que não tem outra coisa da lógica, né? Então, a primeira forma que pode aparecer é a chamada forma descritiva em língua portuguesa, né? É aquilo que você encontra na interpretação de texto, né? Na aula de língua portuguesa.
né? Ele é escrito, né, usando a língua portuguesa, no nosso caso, não o inglês, né, e apresentando um indicador de conclusão. Né? Então, quando você lê isso daí lá na língua portuguesa, você vai perceber essa construção. Eu falo assim, Maria é carioca ou mineira. Esse ou é exclusivo, ou é carioca ou é mineira, né? Pelo que nós entendemos. Aí eu falo assim para você, Maria não é carioca. Logo, o que é o logo? Faz parte daqueles indicadores de conclusão. Né? Então, o que vier depois da palavra logo é a conclusão, o que vem antes da palavra logo são as premissas aí no caso. Né? Então, se ela não é carioca, ela só pode ser o quê? Mineira, né? Tá certo? Essa é a ideia. Então, Maria é mineira nesse caso. Tudo bem? Então, essa é uma forma de você encontrar e em texto, né, dentro do nosso concurso, você vai encontrar a maior parte dessa forma aí no caso, tá certo? Existem outras formas, professor? Existe, né? Aí ele usa a linguagem, no caso, técnica, né? Que é esse sinal aqui. É chamado traço de asserção, martelo, tem 5, 6 nomes, vai para frente, né? E aí, no caso, você tem as premissas separadas em vírgula, o traço de asserção, e na sequência você tem aí, no caso, a conclusão. Legal? E aí, né, é uma forma técnica aí de representar isso daí. Para nós, dificilmente aparece, viu? Para nós é sempre nessa linguagem da língua portuguesa. Então, se você escreveu, né, Maria é carioca ou é mineira, Maria não é carioca, logo Maria é mineira. Então, se você usar o traço, pode ser assim, ó. Maria é carioca ou mineira, vírgula, Maria não é carioca, aí põe o sinal, né, o traço de asserção. O que você vai interpretar aqui, Maria Mineira? Maria Mineira decorre, né, dessas duas premissas. Maria Mineira, nós, né, se deduz dessas duas premissas. Maria Mineira se infere dessas duas premissas. Deu para entender? Então, partindo daquelas premissas, eu chego que Maria é mineira. E se eu inverter Maria é carioca ou mineira e Maria não é carioca, acarretam, quer dizer, te levam até Maria Mineira, tá bom? Então, isso daí é chamado traço de asserção. Raro nos nossos concursos, né? Mas eu mostro porque pode, já apareceu em outros concursos, pode aparecer no nosso, né? Usando a forma padronizada. O que é forma padronizada? É você escrever as premissas, representar o traço de asserção, né, por um traço mesmo, e a conclusão no final de tudo. Então, mesmo exemplo anterior, Maria é carioca ou mineira. Maria não é carioca, logo, né? Então, esse logo aqui seria um traço que viria dessa forma. Legal? Então, quando você coloca dessa maneira em coluna, vamos dizer assim, né? Você tem o indicador de conclusão, em seguida vem, né, a conclusão. Aí, no caso, nós temos a chamada forma padronizada. Legal? Então, seria esse formato aí. Tranquilo? Bom, e por último, né, nós temos aí no caso a quantidade de premissas, isso é importante. Quantas premissas eu posso ter, professor? Tem pelo menos uma, né? Então eu tenho uma premissa, legal? Tá aqui, opa. Né? Eu tenho uma premissa, por exemplo, eu posso ter 2 premissas, 3 premissas e assim por diante, né, no caso, legal? Então a quantidade de premissas aqui no caso, né, seria o formato que nós temos em relação a esses elementos. E aí você pode até representar essas premissas usando o e, né? Então, se eu tiver uma premissa, implica direto nisso. Se eu tiver 2 premissas, isso daqui é chamado condicional equivalente. Então, voltando, quantas premissas, professor? Pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Professor, deixa eu voltar aqui. Opa, fugiu, né? Fugiu, tá aqui. Se eu tiver uma premissa, qual vai ser a conclusão? Olha, isso é importante, hein? Se eu tiver uma premissa, qual vai ser a conclusão? A conclusão tem que ser uma forma equivalente da premissa. Tudo bem? Se eu tiver só uma premissa, qual vai ser a conclusão? A conclusão vai ser uma forma equivalente da premissa. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Se Pedro gosta de pimenta, então ele é falante. Portanto,
certo? O portanto é indicador de conclusão. Significa que se isso daqui ele quer a conclusão, o que vem antes é premissa. Perfeito? Perfeito. Agora, quantas frases, né, quantas premissas eu tenho aí? Uma só, professor. Então, olha só. Isso daqui é a premissa, ele quer a conclusão. Indicador de conclusão, portanto, argumente com uma premissa. Se Pedro gosta de pimenta interfalante. Qual vai ser a conclusão? Qualquer forma equivalente a essa premissa. Então, a maior parte das vezes, para dizer todas que eu encontrei, é sempre a contrapositiva. Se Pedro gosta de pimenta, então ele é falante. Se Pedro não gosta de pimenta, então ele não é, né? Então, se Pedro não é falante, aliás, ele não gosta de pimenta. Então, se você tiver uma frase que tem cara de argumento, qual vai ser a conclusão? A conclusão será exatamente, né, uma equivalência aí no caso. Ok? Fala, professor. Então, a alternativa A é correta. Professor, posso ter duas? Sim. Se você tiver duas premissas e uma conclusão, recebe o nome de silogismo. No nosso caso, se for conectivo, chama silogismo hipotético. Ok? E se eu tiver vários, professor? É chamado de polissilogismo. O silogismo tem regras práticas, o polissilogismo a gente utiliza a tabela verdade para poder resolver, tá certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Por enquanto eu me despeço, depois a gente volta para ver como fazer, né, essa análise de validade e conclusão. Legal? Então tá aí os elementos principais para você estudando. Até a próxima aula sobre esse tema. Angelo Primo se despede, um abraço e até mais. Tchau.